Glória a Deus, não temas, Jesus está vivo. Lucas, Evangelho de Lucas, São Lucas 24, é o texto bíblico, do 36 ao 43. Jesus aparece aos discípulos. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. E vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém, igreja? Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu vou ler mais um pouquinho. O 46. Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Assim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. E convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós, sobre você, igreja, envio a promessa de meu Pai, aleluia. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, muitos são ateus, não acreditam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, acham que é uma história, foi inventada pelo homem, que escreveram a Bíblia sobre a ressurreição de Jesus. Mas há muitas testemunhas da época que estiveram com ele. Então, este é o nosso objetivo desta noite, fortalecer a nossa fé no Senhor. Se você está desanimado, sem fé, esta é a hora de você abrir o seu coração para Deus e saber que Ele vive e Ele está conosco todos os dias. Com quem? Com aquele que serve a Deus, com aquele que entregou o seu coração para Ele. Ele está conosco. E tem uma parábola, né, que é das 100 ovelhas, e ele deixa as 99 ovelhinhas e vai daquela ovelhinha perdida. Eu fui uma ovelhinha perdida que o Senhor buscou e alcançou. Então que fiquemos firmes, segurando nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor Jesus Cristo todo o tempo. Fortalecer a fé no Senhor, na sua ressurreição, e pelo fato dele estar vivo, nós tenhamos paz, tenhamos bom ânimo. Em mim tenhais paz, tenha bom ânimo. Em mim, no Senhor, tenha paz, tenha paz. Jesus
até a sua ressurreição, ele teve um ministério aqui nessa terra de 3 anos. E durante todo o seu ministério, ele esteve ali ao lado dos seus discípulos, ensinando, instruindo, ensinando o povo, ensinando as multidões, curando, libertando, tá dando vida aos mortos e fazendo discípulos. Esse foi o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E ao final do seu ministério, ele começou ali com uma oração. Quando já estava para ir para Jerusalém e ali ser entregue, ser traído e ser entregue aos principais e aos sacerdotes, ele foi para o Monte das Oliveiras, para o jardim lá do Getsêmani, e ali ele passou a noite em oração. E a oração era tão intensa, sua agonia tão intensa, que foi um anjo, Deus enviou um anjo. Meu irmão, quando você está orando, você está clamando, você está ali no desespero, na dor, você pode ter certeza que o Senhor enviou um anjo ali para consolar, viu? Trazer conforto, e muitas vezes te dar uma revelação, te dar a resposta da sua oração. E com o Senhor foi assim, um anjo foi ao encontro de Jesus ali no Getsêmani, para confortá-lo. Está lá em Lucas, no capítulo 22. E após isso, Jesus é traído, vem uma legião ali, vem soldados, enviados pelos príncipes, pelos principais, pelos sacerdotes, junto com Judas. E ali ele foi traído. Ainda nesse mesmo capítulo de Lucas 22, lá a partir do 44. Na sequência, Jesus é levado para o local onde ele seria interrogado, e ali Pedro o seguiu, e Pedro ficou ali no pátio, no meio da fogueira, ao redor, esperando para ver o que iria acontecer com Jesus. E Pedro, que alguns instantes antes tinha dito para Jesus Cristo que ele daria a vida dele, morreria por Jesus. Jesus disse: olha, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E assim aconteceu. E nesse capítulo, a partir dos 56, 22, 56, Pedro tem o relato de Pedro negando a Cristo, dizendo: não o conheço, não o conheço, não o conheço, não o conheço. E ao lhe declarar isso, o galo cantou, o Senhor Jesus Cristo olhou para ele, e ele ali cheio de dor no coração, e saiu correndo dali, daquele lugar onde ele estava, em agonia, em angústia. Mas Jesus orou para Pedro também, para que o inimigo ali não se andasse na vida dele, e ele pudesse achar lugar de arrependimento, e ali seguir o caminho e o propósito que Deus havia traçado na vida dele. Jesus, então, foi levado pelas autoridades religiosas judaicas perante Pilatos, governador da Judéia, romano, e ali perante Pôncio Pilatos ele foi interrogado, e Pilatos não via motivo para condená-lo, porque os judeus queriam condená-lo à morte e à crucificação. E sabendo Pilatos que Jesus era da Galileia, enviou a Jesus Cristo até o rei Herodes. E Herodes ali também, achando que Jesus Cristo faria um grande sinal, operaria maravilhas ali no meio dele. E Jesus ali, como uma ovelha, muda diante dos seus tosqueadores, ali não disse nada também. Foi desprezado, foi humilhado por Herodes, que o mandou de volta para Pilatos. E Pôncio Pilatos, mais uma vez, com os principais e os sacerdotes, dizendo: mas que mal fez este?
insistindo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por lá, Pilatos lavou suas mãos e o entregou para a morte. Foi solto Barrabás, um ladrão, salteador, homicida, e o Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo foi levado para a cruz, ali no Gólgota. Ali ele foi crucificado. Está registrada a crucificação nos 3 evangelhos sinóticos, mas no evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 33. Jesus foi morto, e o interessante que disse Jesus: Pai, entrego a ti o meu espírito. 23. Vou ler para vocês a partir do 44. E era 23, 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escuridão total sobre a terra, do meio-dia até as 15 horas. Escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, ali no templo de Jerusalém, no santo dos santos, no lugar santíssimo. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, aquele local que só poderia entrar de tempos em tempos o sumo sacerdote para fazer expiação pelos pecados do povo, através do sacrifício de um cordeiro. Aquele véu da separação de Deus com os homens rasgou-se de alto a baixo, pelas mãos de Deus. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E após a sua morte, José de Arimateia foi até Pôncio Pilatos, pediu o corpo de Jesus, sepultou a Jesus numa pedra escavada na rocha, que ainda não havia sido sepultado ninguém. Colocou ali uma pedra. Os judeus pediram a Pilatos que colocassem guardas ali à porta do sepulcro para impedir que os discípulos roubassem o corpo de Jesus, porque Jesus havia dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Foi colocado guardas na frente daquele sepulcro, a pedra selada, e algumas mulheres que acompanhavam, discípulas também do Senhor, e que acompanharam todo o seu martírio, agonia e morte de cruz, prepararam no sábado especiarias, e levaram essas especiarias para ungir o corpo, preparar o corpo de Jesus no primeiro dia da semana. E elas foram então para o sepulcro, e ali chegando, o sepulcro aberto, não havia mais corpo ali, mas 2 anjos apareceram diante delas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim no 24, a partir do verso 4: E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, porque não acharam o corpo do Senhor Jesus, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluias, meu irmão. Jesus está vivo. Os anjos de Deus enviados ali, e o Espírito de Deus sobre a vida de Cristo, tornou a dar vida para ele. Tornou a dar vida, a morte não pôde detê-lo. O poder de Deus, a virtude de Deus, o Espírito Santo de Deus sobre Cristo, deu-lhe vida novamente.
E por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Irmãos, temos motivo para ter grande alegria, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou e disse ainda aos anjos: lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia. Sempre Jesus orientando e ensinando, e assim ele faz até hoje com cada um de nós. Temos que estar atentos e ouvir a voz de Deus, através das Escrituras, através das palavras que são ministradas no culto, através do próprio Espírito de Deus. Dizendo lá no 7, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E aí elas voltaram do sepulcro, anunciando com grande alegria todas estas coisas aos 11 discípulos e a todos que estavam ali com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então a ressurreição de Jesus é um fato que está registrado nos evangelhos, testemunhado pelos discípulos que tiveram um encontro com ele. 2 discípulos foram os primeiros que tiveram um encontro com Cristo. Eles estavam voltando de Jerusalém muito tristes, comentando sobre as coisas que tinham acontecido. Uma caminhadinha de 12 quilômetros, hein? Dá para esquentar um pouquinho, né? Nesse calor. Eles estavam 60 estádios, voltando a caminho de Emaús, quando Jesus parou e começou a falar com eles. E disse: nécios e tardos de coração. O que Jesus quis dizer com essas palavras aí, que nos soam um pouco estranhas? Nécio, pouco conhecimento. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Tardos de coração. Demoramos para perceber as coisas. Muitas vezes as bênçãos estão aqui na tua frente, e você, por causa de falta de fé, de incredulidade, deixa de pegar a bênção. Demora, perde a bênção. Campanha de 12 dias de clamor. No momento que nós estamos vivendo, tanto infortúnio, pandemia, mortes, desemprego, perdem a oportunidade de estar aqui aos pés do Senhor, perdem a oportunidade de estar aqui buscando ao Senhor, buscando o conhecimento de Deus, buscando a presença do Senhor, do Espírito Santo, buscando o renovo, buscando o fortalecimento. Foi isso que Jesus Cristo disse para aqueles 2 que estavam ali caminhando. E aí o Senhor Jesus começou a falar, a abrir as Escrituras para ele, dizendo tudo o que tinha, que estava escrito que deveria acontecer com o Messias, com o Cristo de Deus. E diz que conforme o Senhor ia falando, o coração deles ardia. Irmão, quando a gente lê a palavra do Senhor, nosso coração tem que arder com fogo. Temos que ter alegria, temos que ter prazer. A palavra tem que falar no teu coração, meu irmão. A palavra tem que falar no profundo do teu ser, não é só no intelecto. Tem que vir para o coração, para o teu espírito, para que a gente possa ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Viver a palavra, irmão. E viver a palavra sem o Senhor, sem estar na presença de Deus, é impossível, porque Ele disse: sem mim nada podereis fazer, é inútil. Então nós temos que estar mesmo em comunhão, temos que estar em comunhão buscando o Senhor com alegria no nosso coração, buscando o conhecimento de Deus. E para isso Deus preparou a sua igreja, preparou este local, esta porta que já foi aberta há décadas, para aqui recebemos o alimento para as nossas almas, para aqui nós renovarmos nossas forças e termos bom ânimo. Por isso que Jesus Cristo ensinava, por isso o Senhor Jesus Cristo levantou apóstolos, pastores,
doutores, para ensinar, para mostrar o caminho para nós que somos as suas ovelhas. Então, antes de Jesus morrer, durante todo o seu ministério, ele conversava muito, o Senhor conversava muito com os seus discípulos, ensinava aos discípulos, ensinava às multidões como deveríamos nos comportar. Temos ali o exemplo no Sermão da Montanha, onde ele fala das beatitudes, das bem-aventuranças, onde ali neste Sermão da Montanha ele nos ensina a oração do Pai Nosso, como deveríamos orar, porque os discípulos lhe perguntaram, como devemos orar? Ensina-nos, assim como os discípulos de João Batista foram ensinados como orar, ensina-nos a como orar, e ele nos deixou a oração do Pai Nosso, e disse, você fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, e ora, e o teu Pai Celestial estará lhe vendo, e estará respondendo a tua oração. É só você e Deus, meu irmão. Ali fecha a porta do teu quarto, é Jesus ensinando, no Sermão da Montanha, Jesus ensinando através de parábolas, dando ensinamento para nós. Parábolas não são histórias reais, mas trazem fatos reais para nos ensinar. A parábola do joio e do trigo, a parábola da dracma perdida, a parábola das ovelhas, a parábola do rico e de Lázaro, e tantas outras parábolas. E nos deixou também no final do Evangelho de Mateus, do próprio Lucas, de Marcos, o sermão profético sobre o princípio das dores, sobre os fatos que estariam acontecendo no fim dos tempos, alertando a igreja para estar vigilante, estar atenta, falando sobre os momentos do fim, falando sobre a sua vinda. Tudo isso Jesus Cristo deixou através dos evangelhos, através do livro de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas. Deixou para nós, para a edificação da igreja, para a edificação, para que a gente tivesse essa certeza da fé de que o Senhor Jesus Cristo vive. É uma notícia maravilhosa, que deixou ali aquelas mulheres, Maria Madalena e outras, animadas, felizes, alegres. Deixou, como nós lemos aqui em 24, eles estavam tão alegres, e não crendo eles ainda, os discípulos, por causa da alegria, maravilhados, muito alegres, maravilhados. Jesus até comeu um peixe e mel na presença deles. Jesus venceu a morte. Não há mais nada nem ninguém que possa detê-lo. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu este mundo que jaz no maligno. E se nós acreditarmos que Jesus ressuscitou, é esta certeza da fé, entregando a nossa vida a Ele, corpo, alma e espírito. Não é só quando o pastor faz a mensagem, um apelo. Se alguém ainda não conhece a Cristo, quer entregar sua vida para o Senhor, é importante tomar essa decisão, é importante, depois do batismo, é importante. Mas nós não podemos lançar mão do arado e depois olhar para trás e voltar, abandonar tudo isso daí. Nós temos que continuar firmes na nossa caminhada, tomando a nossa cruz. Cada um, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Qual é a sua cruz, meu irmão? Eu sei qual é a minha. É só minha, não posso passar para ninguém. Não posso passar para Débora a minha cruz. Débora, está muito pesada aqui, pega para mim e leva para mim. Não tem jeito não. A minha cruz é minha. Tome a sua cruz e siga-me. Então essa notícia maravilhosa,
que a ressurreição do Senhor deve nos deixar muito animados. Deve nos deixar felizes, satisfeitos, contentes. O anjo disse: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluias! Lucas 24, 6, os anjos falando para aquelas discípulas, para aquelas mulheres, que foram as primeiras, as mais corajosas, as primeiras que foram até ali. Os discípulos estavam atemorizados, estavam receosos, com medo de represália, de retaliação, de perseguição, mas as mulheres foram as primeiras que foram ali. Foram as primeiras. O amor vence o medo. O amor vence o medo, igreja. O amor ao Senhor vence todo o medo, e isso nos faz caminhar na certeza da fé. Quando o Senhor diz: desce e anda sobre as águas, porque o amor de Deus no nosso coração vence todo o medo. Louvado seja! O amor que elas tinham ao Senhor fez com que elas vencessem o medo, e elas foram ali as primeiras a ter um encontro com os anjos e receber esta notícia maravilhosa que Jesus vive. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glórias, aleluias. Então, aquelas discípulas do Senhor, os discípulos, depois os 11, muitos outros, aqueles 2 a caminhos de Emaús e outros tantos, ao perceberem que tudo aquilo era um real, se encheram de alegria, não tinham mais medo, não tinham mais desânimo, porque agora eles têm a certeza que Jesus está vivo. Eu tenho esta certeza no meu coração, que o Senhor Jesus Cristo vive. O Senhor Jesus Cristo vive. O Senhor que te sara vive. O Senhor que te dá vida e vida em abundância vive. O Senhor que te salva vive. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é mais que suficiente, o Todo-Poderoso vive eternamente, está sentado à destra da majestade nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao Altíssimo. Glórias a Deus, aleluias. Glórias ao nome santo do Senhor. Por isso, Ele prometeu que estará conosco, irmãos, já no final. Às vezes podemos ficar tristes, com medo, desanimados, nos sentindo abandonados. Nestas horas o Senhor Jesus Cristo sempre buscava ao Pai. Ele nos deixou o exemplo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, nos deixou o exemplo. Ele também, nos momentos de agonia, de angústia, de aflição, Ele buscou ao Pai. Eu disse para vocês no Getsêmani, já quando o ministério dele estava tendo muita resistência, ele estava sofrendo muita perseguição, ele foi ali no Monte da Transfiguração também, e a glória do Senhor veio sobre ele. Apareceram Moisés e Elias, e aí uma grande luz do céu e uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluias. Ele buscava nesses momentos, ele buscava, ele intercedia, como eu disse que ele intercedeu por Pedro. Ele orava, ele ensinava, ele buscava a presença de Deus. E assim tem que ser com cada um de nós. Na igreja e na sua casa, onde estivermos, no trabalho, a situação está difícil, aconteceu alguma coisa. Quantas vezes eu fui para o banheiro no meu local de trabalho para orar? Quantas vezes eu desci no horário de almoço e fui orar, buscando de Deus o auxílio, a ajuda, porque o Senhor é comigo.
o Senhor é comigo. Eu entrava com essa fé no meu trabalho, crendo que o Senhor Jesus estava diante de mim, lançando por terra todo o mal. E assim tem que ser, irmão, e assim temos que fazer. Ele prometeu que ressuscitaria, e ressuscitou, e por isso não precisamos mais ter medo. Ele prometeu que estaria conosco até o fim, e assim Ele cumpre a sua palavra. Veja lá em Mateus 28, 20, se puder colocar, Mateus 28, 20. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Ensinando-as, Jesus já ressurreto, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É pela fé, meu irmão, não desanime, não desanime. E fechando com Apocalipse capítulo 1, passagem maravilhosa desse livro que foi escrito pelo apóstolo João, preso na ilha de Patmos. Diz assim, a partir do 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O 7: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O 8: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E no 12 diz assim: E João virou-se para ver quem falava com ele, e virando-se viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, aleluias, vestido até os pés de um vestido comprido, aleluias, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, aleluias, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E João, quando viu, caiu aos seus pés. E no 19, o Senhor diz para João: escreve as coisas que tem visto, porque no 18, eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vive para todo o sempre, tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Por isso eu digo, não temas, meu irmão, Jesus está vivo. Vamos repetir juntos? Fala para o teu irmão: não temas, meu irmão. Mais forte: Jesus está vivo. Não temas, Jesus está vivo. Repete: não temas. Olha no olho do teu irmão: não temas, irmã Glenda, Jesus está vivo. Não temas, não temas, Jesus está vivo. Não temas. Não temas, você que está com o seu filhinho, meu irmão, no colo. Não temas, Jesus está vivo, Ele cuida de você e da sua família. Não temas, Ele está contigo, Ele está conosco. Amém, igreja? Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto
Estamos orando. Tá bom. O pastor Alexandre estará ungindo. O pastor Alexandre estará ungindo a todos os irmãos que estão aqui. Amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Feche os teus olhos. Fique de pé ou ajoelhado, da forma que você quiser, ou sentado mesmo. Mas vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, nesta noite, Senhor, gloriosa que o Senhor preparou para nós, onde pudemos aqui, Senhor, renovar a nossa fé, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vive para todo sempre, e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e Ele é o Todo-Poderoso que está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, e o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor, agrada-te de nós, Senhor, agrada-te de nós, Senhor, desta campanha de 12 dias de clamor. Ouve, Senhor, meu Deus, a oração dos teus filhos, ouve, Senhor, as orações da tua igreja, Senhor, meu Deus, coloco diante do teu altar também, meu Deus, todos estes pedidos de oração que estão aqui depositados, Senhor, foram depositados aqui com fé, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, leia, Senhor, toma nas tuas mãos cada um destes pedidos, Senhor. Ó Deus misericordioso, repreenda todo mal, Senhor, quebra, Senhor, todo jugo maligno, Senhor, traz libertação, traz cura, traz salvação, abre as portas de emprego, restaura lares, restaura casamento, restaura a família, Senhor, enche, Senhor, de gozo, paz, alegria, satisfação do Teu Espírito Santo a cada um aqui presente, meu Deus. Oramos também, Senhor, pela nossa pátria, pela nossa nação, Senhor, ó Deus de misericórdia, pelo Brasil, pelo povo, Pai, pela igreja, Senhor, pelas autoridades, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, Pai, restaura a saúde do teu servo, Senhor, ó Deus, opera um milagre naquela vida, Senhor, ó Deus, lança por terra todo o mal, Senhor, tudo aquilo que está tentando atrapalhar, Senhor, meu Deus, ó Deus, o progresso desta nação, que está, Senhor, meu Deus, tentando impedir que haja ordem, Pai, e tudo que o Senhor fez na criação, na obra da criação, foi feito com muita ordem, com muito planejamento. Por isso nós pedimos, ó Pai, todos esses que estão conspirando, Senhor, contra esta nação, sejam envergonhados e lançados por terra. E eu peço, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa esta congregação, abençoa o anjo da igreja, o teu servo, o pastor Alexandre Frade Cavalcante, a sua esposa, nossa irmã Débora, toda a sua família, todos os pastores, pastora Maria do Carmo, ó Pai, os presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, as nossas irmãs diaconisas, as lideranças dos departamentos, Senhor, meu Deus, abençoa, Pai, abençoa os trabalhos desta congregação, abençoa, meu Deus, cada família que aqui congrega, abençoa, Senhor, cada criança, cada jovem, homem e mulher que está aqui na tua casa, abençoa, Senhor, e aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita as nossas orações, porque nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e na autoridade do nome de Jesus Cristo nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda perturbação, todo espírito atormentador, todo espírito de morte, espírito de enfermidade. O Senhor Deus Jeová te repreenda agora. Todo mal saia em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal saia em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a tua igreja, Senhor, possa receber, ó Deus, a bênção do Senhor, como está escrito lá em Provérbios, a bênção do Senhor que enriquece, a bênção do Senhor que não traz dores, a bênção do Senhor que nos traz a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Enche os nossos corações de paz, de alegria e de satisfação no teu Espírito Santo. Esta é a nossa oração, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, em nome de Jesus.
e abençoamos também o teu servo, pastor Alexandre, ó Deus de misericórdia, dá saúde, fortalece, capacita cada vez mais, abençoando o teu servo, sua esposa e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Passo a palavra para o pastor Alexandre. Saudemos ao Senhor, igreja, com muita alegria. Vamos saudar bem forte, igreja, com muita alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluias. Pode aplaudir bem forte, pode aplaudir bem forte, que é para o Senhor Jesus. Aleluias. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que está aqui. Nós estamos terminando este segundo dia, da campanha. Nós só vamos orar, nós só vamos dar a bênção apostólica, porque eu tenho algo um pouco diferente para fazer hoje, porque nós precisamos chamar uma pessoa aqui à frente, porque nós precisamos orar um pouco diferente por ele nessa noite. E como eu disse para os amados irmãos, no final do último culto do mês, nós estaremos orando por todos os aniversariantes dos meses que estaremos falando. Mas em especial hoje, eu gostaria de chamar aqui na frente o nosso irmão Hélio. Hoje o nosso irmão Hélio está completando 85 anos de vida. E eu também gostaria de chamar a sua querida amada esposa, Lucida. Porque também é aniversário de casamento deles e são 54, é isso? 50 aí? 53 anos de casado. Vem aqui, irmão, eu não vou fazer vocês subirem, não. Irmãos, o que esse irmão aqui já passou, eu não sei se eu aguentaria, não. A gente até brinca, se gato tem 7 vidas, esse aqui já passou da 7, porque mesmo depois com a idade que ele teve, as pancadas que já levou, né, irmão? Mas ele fica assim, irmão, eu sofro tanto também, mas a mão de Deus sempre na vida dele. E ele sempre tendo bom ânimo, dizendo, olha, eu vou, pastor, eu vou, mas eu tenho que ficar, eu vou, pastor, eu não vou faltar um dia da campanha, como sempre vem, todos os anos. E hoje está completando 85 anos de idade, quero eu chegar aqui. E 53 anos de casado, quero eu chegar com minha esposa e 53 anos de casado. Então estenda as tuas mãos para cá, eu sei que nós já oramos, mas você não sabia disso, alguns não sabiam, mas hoje é especial. Senhor nosso Deus e Pai, depois da mensagem lida que o Senhor está vivo, depois de termos recebido a unção com óleo santo, depois de termos recebido as bênçãos para o mês de fevereiro, estamos agora abençoando, Senhor, este casal, estamos abençoando a nossa irmã Lucilda e o nosso irmão Hélio. Pai, neste momento, estes irmãos, este casal, um completa 85 anos de vida e os dois juntos 53 anos de casado, somente pela tua graça, somente pela tua infinita misericórdia, somente pelo comprometimento entre os dois e contra ti também, Senhor, nós pedimos, seja na vida deles, ó Pai, acrescente, Senhor, aquilo que lhes for necessário, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus nós pedimos e te agradecemos para todos sempre, amém. Uma salva de palmas para esse casal, uma salva de palmas. Faça assim com as suas mãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que nessa noite, ó Pai, através desta oração, através de tudo que nos foi falado, possamos receber as bênçãos que já estão preparadas para nós, para o mês de fevereiro. Deus, acrescenta na vida do teu servo, acrescenta na vida da tua serva, dai a eles abundantemente mais aquilo que eles pedem e imaginam em receber. Diga comigo assim: eu recebo todas as bênçãos
que vierem para o mês de fevereiro, porque janeiro e fevereiro já estão nas mãos do Senhor. Saudemos a Ele, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador, pode bater palma, as graças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde e te leve em paz.